tudo bem? Aqui é a Ana. E aqui é a D do podcast Amiga, deixa eu te E o contar. episódio de hoje é Amiga, deixa eu te contar, tô conhecendo um cara. Hum. Bom, então antes de começar, eu acho que tem um ponto que é muito importante. Eu acho que em todos os episódios ele é muito importante, mas nessa temporada em específica, que é sobre relacionamento, é mais importante ainda a partir desse episódio, que é a questão da idade. A consciência que eu tenho da idade que eu tenho. Então, se você tá começando a conhecer um cara e você tem 20 anos, é muito diferente você tá começando a conhecer um cara e você tem 28 anos. Então, aqui a gente vai trazer muitos pontos para se pensar e tudo mais, mas tudo vocês têm que levar para essa perspectiva. Qual que é a minha maturidade diante disso? Porque vão ter muitas situações, principalmente nisso de relacionamento, que a gente vai olhar e a gente vai pensar assim, talvez alguém consiga lidar com tal situação, consiga fazer tal... Eu não. Pra mim não cabe isso. Enfim, né? Falando de forma bem abstrata, mas é só pra gerar essa pequena reflexão, assim, bom, eu tenho consciência da minha interioridade, o que eu preciso aprofundar na minha maturidade e tudo mais, né? Esse primeiro aspecto. Exato. Então vamos começar. E também pensar se você dá conta daquilo, né? Igual você comentou. Às vezes uma menina com 15, sei Sim. lá, 18 anos, ela não vai dar conta disso e pra isso ela vai ter que falar, pô, acho melhor eu me retirar dessa situação. Já uma menina de 28, pela vivência Uhum. dela, pela maturidade dela, às vezes, ela já consegue falar, não, eu consigo lidar com essa situação. Então é só pra deixar mesmo, igual a Dani falou, essa reflexão assim pra você ver o que cabe ou não pra você, tá? Então é só uma introdução pra gente começar. Sim. E eu e você. E Aham. na dúvida, sempre busque terapia. Exato. É um ponto muito importante. E esses dias Ah, você estava comentando, enfim, estava falando dessa uhum. questão da abertura, né, para o outro, essa questão da prece e da calma. Como que você pode trazer isso para uma certa reflexão, para quem está escutando, enfim, um podcast com a gente, para quem está passando por uma Uhum. situação parecida? O que você tem para trazer, assim, Dani? Eu acho. Primeiro, eu já te falei isso antes de começar. Eu acho que essa é uma das fases que quem tá nela sabe que não é uma fase sempre muito. Ai, nossa, adoro essa fase da minha vida. Eu acho que é uma fase mais difícil porque você vai conhecer de tudo. Até você não conhecer a pessoa certa, você vai conhecer de tudo. Então, eu acho que, primeiro, acho que esse ponto, assim. Mas, ao mesmo tempo que eu entendo todo esse contexto, eu acho que é uma fase de muita abertura e, se possível, mais esperança do que expectativa. Por quê? Porque quando você tá conhecendo uma pessoa, se você já tem expectativa de eu vou casar com essa pessoa, eu vou nanana, e você mal conhece a pessoa, você tá só gerando é, um cenário para uma possível frustração. Agora, se você vai com essa abertura, essa calma, justamente esse ponto, você tá ali para conhecer uma pessoa. Se vai dar certo, se não vai, você não sabe. Pode ser que você acabe não gostando do cara, pode ser que o cara acabe não gostando de você, o que seja. Mas se você for justamente com essa calma, o seu horizonte de frustração, ele é muito menor depois. Porque você não criou toda uma história na sua cabeça, você não pôs nome no filho, você não sabe. Você tá indo com calma, você tá indo pra conhecer uma pessoa, assim. E eu acho que é Então, legal acho que também esse trazer isso ponto. daí, é a questão da leveza, né? Nesse momento, assim, da Sim. vida, né? Da pessoa que ela tá passando. Porque, querendo ou não, às vezes a gente coloca um peso muito grande, tanto sobre o outro, né? Durante uma expectativa, às vezes, muito grande. Então, acho que viver com muita Uhum. leveza isso, muita tranquilidade esse momento, assim. Então, acho que isso também é algo que Sim. ajuda a viver com menos expectativa, nesse sentido de não, nessa questão de se frustrar, enfim. Então, acho que isso traz uma certa mais clareza até, né, para essa situação. Sim. Eu acho que isso da leveza tem muito a ver com isso de você não precisa que dê certo. Uhum. Sabe? Eu acho que às vezes a gente olha pra isso quando a gente conhece uma pessoa que a gente fala, meu, essa pessoa pode ser legal, a gente já quer. Não, eu preciso que dê certo. Mas você não precisa que dê certo. Pode ser que não dê. Pode ser que dê. Que ótimo. Mas pode ser que não dê. E você não precisa daquilo, né? Uhum. E isso da leveza eu acho que é muito legal. Você escutou eu falar isso, tipo assim, desde que você me conhece, assim. Mas uma das coisas que eu acho mais legal para essa leveza, tipo, você tá conhecendo uma pessoa nova. É um momento que você vai começar a abrir algumas coisas, a pessoa vai abrir outras e tudo mais. E eu sempre falo que
um jeito de manter a leveza, eu acho, pelo menos eu adoro, são encontros com atividade. Sim. Lembra? Eu Jogos. sempre falo isso. Aham. Tipo, jogos, sei lá, jogos, sinuca, qualquer coisa, assim, traz uma certa leveza, assim. Eu acho que, eu não sei, essa é a impressão que eu tenho, não sei se é por isso. Vou jogar aqui meio aleatório, mas eu acho que quando você tá jogando um jogo, alguma coisa, você mostra quem você é, sabe? Uhum. E não um sentido ruim, assim, mas às vezes você mostra, você é um pouco competitivo, às vezes você não é e tudo mais, mas mesmo assim, acaba trazendo algumas reações mais naturais, assim, sabe? Eu acho que é por isso que eu acho que isso ajuda tanto com a leveza. Sim, eu acho que entra também nessa questão de que a gente estava comentando, né? Da leveza e uma tranquilidade muito grande. Essa leveza traz essa tranquilidade muito grande de e se não der certo? Tá tudo bem, entendeu? Eu não preciso fazer isso dar Sim. certo. Isso não precisa necessariamente dar certo pra, enfim, eu provar que sei lá, eu tenho valor, provar o meu valor, provar que, enfim. Porque às vezes entra naquilo que a gente tava conversando também. De ser a pessoa, enfim, que você tava comentando de ser boa, eu preciso provar isso. Uhum, E quando eu tô muito bem comigo mesma, eu não preciso provar que eu sou boa, né? Se eu tô bem, sim. eu tô muito aberta a conhecer o outro. E quando eu quero provar, né? Se eu não estou bem comigo mesma, eu preciso provar que eu sou boa. Então entra nessa questão de ser você mesma, assim. Quando você tá bem com você mesma, Uhum. enfim, você consegue se abrir para conhecer o outro e você ficar muito interessada nesse sentido. Agora, quando eu não estou bem comigo mesma, eu preciso provar pro outro que eu sou boa, e aí eu não consigo ser eu mesma, assim. Então, acho que entra muito Uhum. nisso também. Eu acho que esse aspecto que você falou, eu acho ele muito interessante, porque eu acho que entra naquilo do primeiro episódio. Se eu coloco meu valor em qualquer coisa que não seja uma coisa infinita, uma coisa que é imutável e tudo mais, se aquilo muda, o meu valor para mim muda. Então, se eu coloco o meu valor em um relacionamento que eu nem tenho ainda, porque, voltando, você tá conhecendo um cara, você não tem um Não é relacionamento, nada, né? assim. Então, se eu não é nada, você não tem um compromisso, assim, você tem um respeito humano, entendeu? Mas você não tem um mega compromisso, sabe? Um mega compromisso. Então, eu acho que isso volta para aquilo do primeiro episódio. Se eu coloco todo o meu valor nisso dar certo, dessa pessoa se interessar por mim, se isso falhar, nossa, isso muda para mim. Isso muda o meu valor para mim. Isso afeta as outras áreas da minha vida. Então, eu acho que isso é até a coisa interessante de quando você conhece uma pessoa. Eu tô filmando aqui fora, gente, aí vem uns bichos. Vocês Faz parte. faz parte. Mas, desculpa, até me perdi. A mosca me tirou a De quando linha. você tá conhecendo alguém, se você coloca o seu valor em todo aquilo de dar certo na relação, e se não der certo, você começa a duvidar do seu valor. Era basicamente o que você tava comentando. Em junção com o primeiro Isso. episódio. Isso, bom, enfim, e juntando, eu perdi a linha aqui, mas juntando com o primeiro episódio, eu acho que isso é muito importante. Porque, isso é a coisa, lembrei, isso é a coisa interessante de quando você conhece uma pessoa que você fala assim, nossa, essa pessoa me transmite uma certa confiança. Sabe? Quando a pessoa, assim, não é que a pessoa é necessariamente, sei lá, é snob, é metida, é o que seja. Não. É simplesmente a pessoa me transmite uma certa confiança. No quê? Nas circunstâncias dela? Não, mas em quem ela é. E eu acho que isso é aquilo que eu tava te falando. Se eu sei muito forte quem eu sou, por isso que eu falo, volta pro primeiro episódio. Se eu sei muito bem quem eu sou, as minhas circunstâncias atuais podem não ser as ideais para mim. Mas tá tudo bem, eu sei me deixar a conhecer nelas. Mesmo que alguma delas mostre alguma vulnerabilidade a mais minha, mesmo que tenha, enfim, o que seja nessa região de circunstâncias atuais, se eu sei quem eu sou, isso me transmite paz, isso transmite ao outro confiança. Eu acho que isso leva a leveza, isso leva a abertura, isso leva a calma, enfim, por quê? Porque eu tô tranquilo, isso pode dar certo, volta nisso também, né? Pode dar certo, pode não dar. Mas eu não preciso provar pro outro que tem que dar certo, que ele tem que me achar sei lá o quê, sabe? Eu acho que por isso que esse aspecto é tão interessante. E eu acho também que entra naquela questão que a gente tava comentando também, de, pô, mas se não deu certo e o cara era uma pessoa boa, assim, que bom que eu conheci uma pessoa muito boa, assim, né? Me dá esperança de encontrar. Tem alguns pontos que realmente pra mim não bateu, mas assim, é um cara bom. Então que bom que tem homens bons ainda, enfim, isso traz até uma certa esperança, assim, né?
quando você leva isso com essa leveza, essa tranquilidade, e você sabe quem você é muito bem, enfim, você não coloca seu valor nesse não é um relacionamento, né, mas nesse conhecer, então você sai daquilo tranquila, grata até por aquela pessoa que você conheceu. E acho que isso é muito importante, assim, né? Sim, eu tava até falando que isso me lembra a Phoebe do Friends, naquele episódio que chega. Tudo bem que são circunstâncias diferentes. Aqui a gente tá falando de uma pessoa boa, ela só tava falando de uma pessoa bonita. Mas tudo bem. Chega um cara muito bonito, né? Daí ela olha assim pra cima e fala, tipo assim. Eu não sei se ela fala thank you ou se ela fala, tipo assim, well done, alguma coisa assim, sabe? Mas eu acho que é um pouco essa leveza de, tipo, exatamente isso que você falou, poder conhecer alguém e, sabe, falar assim, ó, parabéns, que bom que existe. Não é pra mim, mas que bom que existe, sabe? Que às vezes vão ser questões de inúmeras coisas que podem acabar não batendo, seja a personalidade, seja o que for, assim, né? Mas no fim você vai falar, nossa, meu, mas que pessoa de caráter, sabe? Nossa, que pessoa esforçada. Como é bom você poder sair com alguém, admirar e falar, mas não era pra mim, assim, sabe? Eu acho que essa leveza, assim. É. E eu acho que, parênteses, essa leveza só vem se você tem esperança. Uhum. Porque se você acha que aquele é o último pinguinho dourado, pronto. Acabou. Aí você vai querer fazer. Não, tem que funcionar com esse, porque não tem mais. Esse é o último. Exato. Essa expressão não existe, eu inventei, mas deve existir uma similar. Sim, mas é porque daí você coloca e entra naquilo, né? Tipo, se você não tem esperança, você vai colocar toda aquela sua expectativa e não vai ser algo leve, né? Nesse sentido, vai ser sempre algo tipo, meu, tem que fazer dar certo. E a pessoa vai ver que, meu, não tá indo bem como deveria ser e como as coisas são, né? Tipo, de uma forma tranquila. E entrando em uma questão. Desculpa, eu tô sendo demorada. Eu achei que ia ser uma ótima ideia. Vamos gravar lá fora. Mudança de cenários. Tá, desculpa. Não, tranquilo. Vai. E entrando agora nessa questão do outro, assim, né? Que a gente tava falando muito sobre nós mesmas, assim, sobre nós. Entrando nesse olhar para o outro, o que você acha que mais chama atenção quando você sai com alguém? Tem algo que te chama atenção? Tem algo que você fala, pô, nossa, é muito legal sair com uma pessoa que tem essa característica? Algo nesse sentido, assim. Meu, eu acho que quando você tá conhecendo, a primeira coisa, porque quando você tá conhecendo uma pessoa, você ainda não tem uma visão super profunda da pessoa. E isso é natural, tipo assim, não tem nada errado com isso, mas você não tem uma visão super profunda da pessoa. Então, eu acho que a primeira coisa que você nota, e é até algo que eu diria assim, parece superficial, mas não é tanto, é se a pessoa é uma pessoa interessada. Então, que acho que é um aspecto que você sempre me falou muito, assim. Então, assim, você sai com uma pessoa, mas a pessoa, ela pergunta, ela quer entender, ela quer saber mais, ela quer... É uma pessoa interessada, assim, né? Então, eu acho que esse é um aspecto que, de cara, na outra pessoa chama muita atenção, assim. Perfeito, eu acho isso muito bom, sim. Porque quando você tá realmente tranquila com você mesmo, enfim, tudo isso que a gente falou, você se interessa muito pela outra pessoa. E como eu conversava outra vez, agora com você, na verdade, sobre a questão de que às vezes não é algo natural seu. Não é algo que vai vir de tipo, não, eu me interesso muito pelas pessoas, eu acho muito tranquilo essa questão de ficar perguntando. Não, às vezes é algo que pra você não vai ser natural e tá tudo bem, é algo que você vai ter que se esforçar, que você vai ter que colocar mais empenho, enfim. E às vezes com o tempo vai ficar natural, porque foi algo que você foi cultivando, enfim, e daí ficou um pouco mais natural. Mas tá tudo bem também, se for algo que você vai precisar se esforçar para. Não é só porque você está se esforçando que às vezes você não tá interessada pela pessoa, mas às vezes é algo que realmente pra você não é tão natural, porque não faz parte da sua história de vida, enfim. Então, praticar também isso às vezes, nas suas amizades, se você não tem, enfim, não tá saindo com ninguém ainda, mas tenta praticar isso às vezes, escutar mais do outro, querer saber mais do outro do que querer sempre estar falando sobre você e se provar, né, nesse sentido. Então, tenta sempre estar mais interessado, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença quando você tá conhecendo alguém. Sim, totalmente. Eu acho que isso até dá um gancho aí pra o que você pode prestar atenção quando você está olhando para outra pessoa e para você. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. Você pode prestar atenção para o quão interessada você está, ou enfim, isso que você falou, né, da naturalidade.
o quão interessada está a outra pessoa também, assim. E eu acho que nesse aspecto, até me veio uma coisa assim, eu não sei se tá meio fora de ordem aqui, mas eu vou jogar aqui porque eu achei, me veio assim essa luz. Mas pra pensar assim, eu sei que a gente tá falando de conhecer uma pessoa, mas eu vou fazer uma pequena projeção. Não façam, mas eu vou fazer uma pequena projeção. Mas assim, você tá conhecendo uma pessoa, pra namorar uma pessoa, pra daí noivar com essa pessoa, pra daí casar com essa pessoa, tá? Então assim, se tudo der certo, um dia você vai casar com essa pessoa, né? E se você casar com essa pessoa, você vai passar o resto da sua vida com essa pessoa. Então vamos fazer só esse pequeno exagero aqui, só pra pensar em um negócio e voltar pra um ponto, que é o seguinte. Você vai passar o resto da vida com essa pessoa. Isso é tipo assim, muito tempo. É a decisão mais importante que você vai tomar. Então, diante disso, você não quer que a pessoa goste de alguém que não seja você. Por isso que eu falei, eu vou um pouco longe, mas pra voltar pra esse ponto. Por quê? Porque eu acho que, assim, esse prestar atenção, ele, tanto no outro quanto em você, eu tô sendo eu mesma? Eu consigo ser eu mesma com essa pessoa? Porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes, por o que seja, o motivo que seja, e acontece com todo mundo, seja insegurança, o que seja. Eu acho que às vezes a gente não é tão a gente. E a gente não dá oportunidade, não dando a oportunidade da pessoa verdadeiramente nos conhecer, ela não vai mesmo se interessar, porque ali pode acabar sendo uma máscara, sabe? Então eu acho que uma coisa para prestar atenção, tanto no outro quanto em você, é o quanto eu propicio que essa pessoa seja ela mesma e o quanto eu consigo ser eu mesma. E isso tem muito a ver com assuntos que eu nem vou citar aqui, a gente faz em outro momento, mas que é basicamente, eu vou citar, né, mas não vou aprofundar, que é o quanto eu tento controlar essa pessoa para ela se tornar quem eu quero que ela seja quando eu tô conhecendo. Não, isso é o oposto do que eu tô falando, sabe? Então, o controle tem muito a ver, a questão de, tipo, o erro. Então, tem erros pequenos que, meu, a gente comete no nosso dia a dia, seja na forma de falar, seja em mil coisas. Então, o quanto eu dou espaço para essa pessoa ser ela e eu ser eu mesma, sabe? Eu acho que esse é um ponto muito importante. Nossa, muito bom. Foi muito bom essa ida e volta que você deu, tá? Faz sentido, tá? Faz total sentido, não é? É fora de contexto. É bom pra que as pessoas realmente pensem nisso, né? Tipo, meu, ele vai me conhecer de verdade? Porque se essa é a máscara que eu tô criando, será que quando ele me conhecer de verdade, ele, tipo, não vai querer? Porque é muito diferente, porque é algo que, enfim, eu tô fingindo ser algo demais, assim. Então isso é uma coisa pra você perceber mesmo, assim. E entrando um pouco nisso, nessa questão assim de máscara e tudo, o que você pensa sobre essa questão de jogo de desinteresse? Assim? Você acha que é algo saudável, que é algo que, meu, bora fazer, acha que faz sentido? Ou você acha que isso tem algo a dizer sobre talvez a pessoa ou sobre alguma coisa, enfim, da situação? Eu acho, nossa, essa é uma pergunta muito engraçada, porque olha, quem me conhecia, tipo, há 8 anos atrás, eu falava super assim, tipo, meu, parece que eu falava e era verdade, né? Assim que funciona, sabe? Quem tá menos interessado e tudo mais. Mas hoje eu olho e eu falo, gente, coitada, sabe? Se eu sentasse diante de mim, eu falo, coitada. Pode ser que é assim que funcione, mas você não precisa jogar esse jogo, sabe? Porque sim, tem muita gente que joga esse jogo. Ai, quem tá menos interessado, pipipi, popopó. Mas assim, eu não sei vocês. Mas eu não gostaria de passar o resto da minha vida com uma pessoa que joga esse jogo, Exato. entendeu? Então, eu acho que, pelo contrário, é uma questão de clareza. Então, assim, se a pessoa não tá interessada, eu acho que eu admiro muito mais uma pessoa que não tá interessada e vira e fala assim, olha, é o seguinte, foi um prazer te conhecer e tudo mais, mas olha, eu não vejo isso indo pra nenhum lugar. Nossa, pronto, eu acho que no dia de hoje, com a quantidade de ghosting que tem, é um alívio quando uma pessoa fala uma coisa assim, sabe? Então eu acho que a gente devia sempre fugir disso do joguinho do desinteresse. E às vezes a gente vai notar que a gente pode estar jogando aquilo. A outra pessoa pode às vezes nem estar jogando, mas a gente está jogando. Então a gente também tem que se perguntar o porquê. Se tem alguma questão, se é por um relacionamento ruim que eu já tive, ou se é porque eu tenho medo de me machucar. Qual que é o motivo por trás desse jogo? Porque eu acho que normalmente tem. Assim. Sim, normalmente sempre é algo muito mais complexo do que só um joguinho, né? A gente conversava isso também. Às vezes é um medo, a pessoa já tem um medo de dar errado. Então, caso dê errado, ela já não tá se interessando tanto, né? Então a expectativa é menos frustrada no fim. Só que nada a ver, não vai ser menos frustrada, porque ela, no fundo, ela queria que aquilo desse certo. Mas ela tava um pouco se sabotando ali
porque ela tem medo que no final realmente não dê, mas ela vai se frustrar de qualquer forma, dando errado dessa forma de joguinho e dando errado se ela realmente se empenhasse nisso. Talvez ela até ela não ficaria tão frustrada se ela se empenhasse naquilo, porque ela falaria, meu, pelo menos eu tentei, sabe? Eu acho que era aquilo que eu tava querendo mesmo, eu fui sincera, sabe? Porque eu acho que falta muito essa sinceridade, assim, às vezes de coração mesmo, de falar, pô, eu quero tentar isso, eu vou tentar fazer dar certo, porque às vezes realmente é algo que, se você fizesse de outra forma, não nesse joguinho de desinteresse, talvez daria certo mesmo. Mas por falta do seu interesse, entre aspas, que às vezes a pessoa tem, mas ela fica fingindo que não, as coisas não vão mesmo pra frente, porque já começou meio errado ali a questão, né? Então, realmente, eu acho que tem que Sim. ser ao contrário mesmo. Meu, se eu tô interessada, eu vou me interessar. Por que tem eu me interessar e dar errado no fim? É a vida, entendeu? Tipo, faz parte. Às vezes não vai dar 100% certo. Quando você encontrar seu amor da sua vida, seu marido, Sim. enfim, daí vai dar certo. Mas até lá, enfim, são tentativas e erros. E eu acho que nesse aspecto que você falou, se você puder até comentar um pouco mais disso, eu acho que assim, dá pra gente pensar no. Eu falo, né, que minha mãe ela fala assim: o namoro é uma grande amizade. E eu acho que nessa fase que você tá conhecendo, você tá começando a cultivar uma amizade. Então, nesse sentido, eu acho que dá pra linkar muito com isso do interesse e não do Uhum. desinteresse, né? Como se forma uma amizade diante disso, né? Se você quiser E eu comentar. acho que se as pessoas levassem essa etapa da vida, né, digamos, como eu estou conhecendo uma amizade, é muito mais, tipo, eu tô desenvolvendo uma amizade, é muito mais leve do que quando você já vai com esse peso de, meu, eu preciso fazer dar certo. Porque daí você realmente vai Uhum. interessada. Porque, sei lá, tava te conhecendo, por exemplo, quando a gente tava começando a amizade. Meu, era isso, assim, eu tô interessado por essa pessoa, eu quero saber quem ela é, né? E na amizade vocês têm isso, assim, óbvio que vai crescendo, né, os graus de intimidade, enfim, mas isso traz tanto Sim, mais leveza, porque, tipo, eu tô conhecendo, eu tô cultivando uma amizade, eu não tenho aquela pressão de que se vai dar certo ou não. Entendeu? Então, acho que isso é muito uhum. importante nessa questão de, meu, eu preciso estar interessada, porque se eu não estiver interessada numa amizade, como é que ela vai desenvolver essa amizade? Não vai desenvolver. Não tem como Sim, desenvolver se eu ficar nesse, ai, não ligo, não respondo, fico fingindo que não existe, demoro 2 dias pra responder. Tipo assim, gente, não vai dar certo isso. Numa amizade, não daria. Por que que quando eu tô querendo conhecer alguém, eu fico fingindo que eu tô desinteressada, sabe? Então, acho que levar isso sim, como uma grande amizade é algo que deixa as coisas muito mais leves e as coisas no lugar, sabe? A questão da intimidade. Então, eu escuto mais o outro, ao mesmo tempo que eu vou falando um pouco mais sobre mim, mas com uma certa. Não resistência, mas com certo cuidado mesmo, pra guardar minha intimidade. Eu quero conhecer o outro também. Deixa eu escutar o que ele tem pra falar. Ao sim, mesmo tempo que ele vai me perguntando, eu vou abrindo um pouco, às vezes é algo que eu não quero falar agora, então tudo bem, um dia eu te falo, né, mais pra frente, enfim, e indo colocar sim, esses freios, assim, igual a gente comentava outro dia. sim. Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que esses pontos da amizade, eles são muito fortes, assim, isso de tipo e abrindo aos poucos a intimidade, né, e conhecendo, assim, e abrindo na medida ali, você vai vendo, e enfim, né, com calma. Uhum, E também eu acho que isso da amizade, ela tem implícito, assim, eu penso, quando é isso, quando a gente estava se conhecendo, uma admiração natural uhum, ocorre. Do tipo, nossa, que pessoa alegre. Nossa, que pessoa esforçada. Nossa, que pessoa estudiosa. Sabe, eu acho que esses aspectos naturais, assim, que você consegue ir notando na outra pessoa, uma certa virtude, assim, você começa a se inspirar naquilo. uhum. Isso é muito próprio de uma amizade. E eu acho que, eventualmente, também, como é isso, né? O namoro, ele é uma grande amizade, vai ser uma coisa que também vai ser meio própria do futuro relacionamento. Então, aproveitar essa fase também com essa leveza do tipo, se não der certo, eu conheci uma pessoa que era muito alegre, eu conheci uma pessoa que era muito esforçada, que eu leve isso Uhum. de ter conhecido essa pessoa, sabe? Eu penso muito nisso, assim, E também. entra nessa questão da complementariedade, né? Do tipo, sei lá, eu conheço uma pessoa que é muito esforçada e eu não sou tanto assim, mas eu admiro tanto isso nela que eu também vou querer ser uma pessoa melhor. Eu vou querer me esforçar nessa, digamos, virtude, assim. Uma pessoa alegre, meu, eu sou meio ranzinza, nunca, não sorrio muito. Meu, essa pessoa é muito alegre, olha só. Tipo, você começa a se perceber também diante do outro, né? Que existem características e Sim, virtudes muito boas
que você pode ir atrás, enfim, porque você viu que tem outra pessoa e viu como é bom isso. Então, essa complementariedade, assim, né? Digamos, as pessoas falam, ai, não é bom que sejam tão, tipo, sei lá, tem algumas pessoas que são muito parecidas, é bom que seja parecido. Não, às vezes não necessariamente, né? É bom que tenha uma pessoa diferente que tenha características, virtudes diferentes da sua, em que você pode, enfim, admirar, se espelhar e falar, meu, dá pra ser melhor, sabe? Então, eu acho que isso entra Uhum, muito no que a gente tava conversando, assim, também. sim. E eu acho que por último, eu acho que é esse o detalhe, sabe? Tomara que esse episódio tenha sido leve, igual é pra conhecer um cara ser leve, Exato. entendeu? Então, a gente fica por aqui. E é isso. Beijos. Tchau. Tchau!